A carta que nunca foi enviada ao sótão da vovó Amélia era um universo em miniatura, preso no âmbar do tempo. Mobília, coberta por lençóis brancos, parecia fantasmas dóceis, e o ar cheirava a madeira envelhecida, naftalina e segredos. Foi lá que Lara, fugindo do tédio de uma tarde chuvosa de verão, encontrou a pequena caixa de cedro, escondida atrás de uma pilha de discos de vinil. Não era uma caixa de joias comum. O fecho de latão estava enferrujado e o cedro, mesmo pálido, ainda exalava um perfume quente e amadeirado. Dentro não havia pérolas ou broches, apenas um envelope amarelado pelo tempo, endereçado a um tal de Senhor Álvaro Mendonça, em uma rua em Lisboa que Lara reconheceu de antigas fotografias da família. O selo, um rei que ela não identificou, estava intacto. A carta nunca fora postada. Com as mãos tremendo levemente, Lara deslizou a folha de papel ao maço para fora do envelope. A caligrafia era da vovó Amélia, mas uma caligrafia que ela nunca vira. Fluida, juvenil, cheia de curvas e paixão contida. Meu querido Álvaro, escrevo esta carta à luz de uma vela, com um coração tão pesado quanto o ar desta noite de verão. O teu último bilhete, aquele que deixaste sob a pedra do nosso velho carvalho, está aqui sobre a mesa, desgastado pelas minhas leituras e lágrimas. Dizes que partimos para o Brasil em 15 dias e que é o fim. Meu pai já comprou as passagens, já vendeu as terras, diz que aqui é terra de passado e que o futuro está do outro lado do oceano. Mas como pode ser futuro um lugar onde tu não estarás? Lembras-te da promessa que fizemos na Capela da Senhora do Monte? Sob aquele santinho de rosto tão triste, juramos que, não importando a distância, um dia nossos caminhos se cruzariam de novo. E you acredita? Acredito ainda, mas o medo é um vento frio que apaga a chama da fé, sei algo madar. Se por um milagre dos céus tu puderes vir, ou se eu puder ficar, esta carta será rasgada e soprada ao vento como pétalas de alegria. Mas se o navio zarpar e eu levar comigo este nó de angústia na garganta, então estas palavras serão o meu testamento de uma vida que poderia ter sido. Não me esqueças, Álvaro, e não deixes que eu me esqueça de ti. Para sempre tua, Amélia vezes 3 de agosto de 1954. Lara ficou sentada no chão poeirento, a carta aberta no colo, sentindo o eco de uma dor de 70 anos reverberar em seu próprio peito. A vovó Emília, aquela senhora de tricô tranquilo e olhos sempre sorridentes, guardava isto dentro de si? Como era possível que uma dor tão viva, tão palpável, tivesse se transformado naquela serenidade que Lara sempre conhecera? As perguntas queimavam sua língua. Naquela noite, durante o jantar, Lara observou a avó com novos olhos. Viu as mãos nodosas, que um dia traçaram aquelas linhas apaixonadas. Viu os olhos, que talvez ainda guardassem a sombra de um jovem chamado Álvaro. Vovó menos, começou Lara, hesitante, enquanto lavavam a louça. Você já pensou em voltar a Portugal? Em rever velhos amigos? Amélia secou uma xícara com lentidão meticulosa. Um sorriso suave, mas distante, tocou seus lábios. Minha flor, Portugal vive aqui dentro, nas receitas, nas cantigas de embalar, no jeito de preparar o chá. Amigos, alguns ficam para sempre, mesmo sem estar presentes. Lara não teve coragem de mencionar a carta. Não naquele momento. Ela aguardou, e nos dias que se seguiram, a história na Alceda de sua avó começou a mudar algo nela. Lara, que sempre fora pragmática, começou a olhar para seus próprios e o namorado com quem estava por comodidade.
o curso na faculdade que não a entusiasmava. A carta era um fantasma, mas um fantasma que sussurrava sobre a coragem de sentir e sobre o peso do silêncio. Pesquisou. Com a ajuda da internet e de um arquivo de imigração, descobriu que Álvaro Mendonça se tornou um conhecido arquiteto em Lisboa. Casou-se, teve 2 filhos. Morrera havia 10 anos. Lara encontrou uma fotografia dele já idoso, cabelos grisalhos, óculos, um sorriso gentil. Era difícil ver nele o jovem que inspirara tanta paixão, mas os olhos pareciam ainda buscar algo no horizonte. A verdade chegou de forma inesperada. Un mese depois, a vovó Amélia adoeceu. Não era grave, mas a obrigou a ficar de repouso. Sentada à beira da cama, lendo para ela, Lara viu a avó mais frágil, mais translúcida. A barreira entre o passado e o presente parecia mais fina. Vovó, disse Lara, segurando sua mão leve, eu estava no sótão e encontrei uma caixa de cedro. O silêncio que se seguiu foi profundo. Amélia virou o rosto para a janela, onde a luz da tarde começava a se tingir de laranja. Foi tudo o que ela disse, numa inspiração longa. Eu li. Desculpe. Amélia fechou os olhos. Quando os abriu, estavam brilhantes, mas não de tristeza. Era algo mais complexo. Uma aceitação serena. Era um rapaz muito bonito. Menos, murmurou. Tinha o dom de fazer os pássaros pararem para ouvi-lo assobiar. O mundo inteiro era mais colorido quando ele estava por perto. Por que você nunca enviou a carta, vovó? Um sorriso melancólico dançou nos lábios de Amélia. Porque no dia em que deveria postalar meu irmão mais novo, o Tony, caiu do muro do quintal e quebrou o braço. Fiquei o dia todo no hospital, segurando a mão dele. À noite, exausta, olhei para o envelope sobre a cômoda e percebi que enviá-la seria prender o Álvaro a um sonho. Partir era a minha realidade. Ele merecia seguir em frente, como eu teria que seguir. Guardei-a para me lembrar que fui capaz de sentir algo tão grande e que fui capaz de renunciar por amor a ele e à minha família. Lara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Não era uma história de tragédia, mas de sacrifício silencioso. A dor não fora apagada, mas transformada em outra coisa. Na força que sustentou Amélia em um novo país, no amor que ela dedicou ao marido o avô de Lara, um homem bom, aos filhos, aos netos. Você se arrepende? Perguntou Lara M. Messa Churo. Arrepender não, minha querida. A vida que vivi foi boa, foi cheia de amor. O Álvaro, ele foi a semente de um sonho que nunca floresceu. Mas às vezes, os sonhos não florescidos são os que mais nos ensinam a apreciar o jardim que realmente plantamos. Amélia recuperou-se e na primavera seguinte, Lara fez uma viagem. Foi a Lisboa. Caminhou pela Rua do Envelope, agora irreconhecível, moderna, visitou o talho onde Álvaro tivera seu escritório. E, finalmente, foi ao cemitério. Encontrou a lápide simples, Álvaro Mendonça, amado marido e pai. Aqueles que amamos nunca se vão, apenas nos precedem. Lara não deixou flores. M-vez, diz-o, tirou do bolso uma pequena folha de papel, na qual havia copiado, com sua própria letra, apenas o trecho final da carta. Não me esqueças, Álvaro, e não deixes que eu me esqueça de ti,
dobrou o papel, enterrou-o discretamente na terra ao pé da lápide. Não era uma carta enviada, mas uma mensagem finalmente entregue ao destino. Ao voltar para casa, Lara abraçou a avó com uma força nova. Não disse aonde fora, mas quando Amélia abraçou de volta, seus olhos pareciam mais leves, como se um último fio de nostalgia, guardado por 7 décadas, tivesse finalmente se solto e levado pelo vento. A carta nunca foi enviada, mas cumpriu sua jornada, não através de selos e correios, mas através do tempo ligando 2 gerações com a lição mais poderosa, que o amor não vive apenas nos finais felizes, mas também nos silêncios honrados, nas dores transformadas em força e nas histórias que, mesmo nunca contadas, moldam a essência de quem somos. E que às vezes guardar uma palavra não escrita pode ser um ato de amor mais profundo do que gritar lá aos 4 ventos. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura!